Pessoal, uma das coisas que dá pra gente usar para revisar alguns dos fenômenos ondulatórios vistos recentemente é estudando a experiência de Young. Essa experiência de Young ela é muito cobrada no vestibular porque foi ela que provou ao mundo que a luz também tem caráter ondulatório, não só caráter corpuscular. Foi essa experiência basicamente que definiu, não, a luz é onda também. Mas como a luz também é partícula, para tentar juntar essas duas ideias que parecem distintas, a gente criou uma ideia de que a luz é algo dual, né? É uma entidade que apresenta comportamento de corpo e de onda concomitantemente. Dualidade, onda-partícula, física moderna que vocês discutiram. Como é que é, resumidamente, a experiência de Young? Eu pego uma fonte de luz monocromática, uma única cor, polarizada, quer dizer que o campo elétrico de todos esses raios de luz está vibrando numa mesma direção. Poderíamos dizer que está vibrando nesse plano paralelo ao quadro, o campo elétrico, ou que o campo elétrico está vibrando perpendicular ao quadro, por exemplo. Quando essa luz se espalhar para todos os lados, eu coloquei essa luz bem no ponto médio de duas fendas, num obstáculo opaco. Isso aqui é um obstáculo, poderia ser de madeira ou aço. E eu fiz duas fendas nesse obstáculo, é uma placa também, tal e qual a parede, ó. Só que eu fiz um corte lateral nessa placa que tem essas duas fendas. A distância entre essas fendas é D. Eu tenho uma parede que dá uma distância Dzão entre essa placa com as fendas e a parede. E eu tracei uma pontilhada que sai bem do meio do orifício entre as fendas e vai até a parede. Eu vou usar como referência essa linha. O que nós vimos sobre a experiência de Young? Em vez de aparecer duas marcas de luz na parede, aparece uma marca bem forte de luz aqui, bem entre as fendas, e aparecem marcas mais finas de luz um pouco mais acima, uma marca de luz mais fina aqui abaixo, uma marca de luz mais fininha acima, outra mais fininha abaixo. Por que, cara, se a luz anda em linha reta, por que se tem duas fendas aparecem várias franjas luminosas? E eu queria descobrir aonde é que, por que tem uma franja clara no meio, por que em cima da franja clara tem uma franja escura, tanto acima quanto abaixo, e assim por diante. Quero estudar esse fenômeno. É um dos grandes desafios que a gente tem na aula de hoje. Para que tu consiga me acompanhar nesse raciocínio, eu preciso de uma coisa que foi discutida anteriormente. Vê se tu lembra disso que foi discutido anteriormente. Fontes em fase. Fontes em fase. O que eu quero dizer com fontes em fase? Fonte 1, fonte 2. Luz, tu enxerga um raio de luz, mas tu nunca viu os campos eletromagnéticos oscilantes da luz. Então, quando eu vou falar de fontes em fase, falar de luz é chato. De repente tem uma maneira mais palpável de eu trabalhar essa matéria com vocês. Se eu te falei disso, eu devo ter falado que essas fontes podem representar, por exemplo, uma boia. Sou de Floripa, tu sabe, né? 42 praias e tem gente rica lá em Floripa, né? Então 2 iates. E aí uma boia vermelha e a boia azul. A boia azul e a boia vermelha. Que engraçado, observando essas boias eu percebo que ambas as boias sobem e descem ritmicamente. Elas estão em fase. Se essas boias estivessem uma subindo e a outra descendo, elas estariam em oposição de fase. Qualquer outro movimento que não seja em fase ou em oposição de fase, a gente simplesmente diz que está defasado, mas não que está em perfeita oposição de fase. Boias na água. Quando essas boias estão boiando na água e as duas sobem, elas vão arrastar a água consigo, gerando uma crista. Quando elas afundam, elas vão empurrar a água para baixo, gerando um vale. Se nós olhássemos de cima essas boias oscilando, nós veríamos que elas geram cristas e vales que se espalham radialmente. Eu posso representar a crista como uma linha cheia e o vale como uma linha pontilhada.
A distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos é o comprimento de onda. O curioso é que essas boias estão gerando ondas idênticas, ou seja, com o mesmo comprimento de onda. Tu acredita, eu já vi a UFSC fazer esse desenho e perguntar para o aluno o que está acontecendo no ponto A. Interferência construtiva ou destrutiva? Construtiva, porque crista com crista dá uma crista mais alta ainda. A UFSC já deu as amplitudes dessa onda e perguntava qual era a amplitude resultante no ponto A. Era só somar as amplitudes, obrigado. Se uma linha pontilhada encontra uma linha pontilhada, como no ponto B, a interferência é construtiva. Dá um vale mais profundo ainda. Porém, se uma linha pontilhada se encontra com uma linha cheia, interferência destrutiva. Se as ondas são idênticas, interferência totalmente destrutiva. Se eu tenho as ondas desenhadas, fica fácil reconhecer se a interferência é construtiva ou destrutiva. Mas eu queria uma técnica genérica, geral. Eu pego lá um ponto D qualquer. Como é que eu descubro se naquele ponto D a interferência é construtiva ou destrutiva? Vê se tu consegue concordar com a técnica que eu vou te apresentar. Eu poderia ver a distância entre a fonte 1 e o ponto que nós vamos estudar, que eu chamei de ponto D. Essa distância eu vou chamar de x1, porque é até a fonte 1. Eu poderia analisar a distância entre a fonte 1 e o ponto D, que nós vamos chamar de x2. Tu deves concordar comigo que se a distância x1 tiver um número inteiro de comprimentos de onda, e a distância x2 também tiver um número inteiro de comprimentos de onda, quando a distância x1 for percorrida pela onda oriunda da fonte 1, e a onda oriunda da fonte x2, F2, percorrer a distância x2, se essas ondas percorreram a mesma quantidade de comprimentos de onda, se elas saíram em fase, elas vão chegar em fase. Porém, se uma das ondas percorreu meio comprimento de onda a mais ou a menos que a outra, elas vão ficar em oposição de fase. Uma outra maneira de interpretar isso é o seguinte, ó. Eu poderia pegar a distância x2, vamos supor que a distância x2 seja menor que a distância x1. Eu poderia pegar essa distância x2 e medir ela em cima da distância x1. A distância x2 veio só até aqui, ó, enquanto a distância x1 é o tamanho todo. Tu aceita que esse excesso aqui é o quanto a onda 1 andou a mais que a onda 2? Sim. Se aquele excesso for um comprimento de onda, elas ficam em fase. Se aquele excesso for meio comprimento de onda, elas ficam em oposição de fase. E se aquela diferença for um tamanho nem igual a um comprimento de onda, nem meio comprimento de onda, eu também sei que as ondas vão ficar defasadas, mas não perfeitamente em oposição de fase. Resumindo, se eu quiser saber que se naquele ponto D vai ocorrer uma interferência construtiva ou destrutiva, uma ótima maneira de fazer é pegar a diferença entre os percursos x1 e x2 e comparar esse tamanho com um meio comprimento de onda. Se der um número equivalente a meio comprimento de onda, a interferência é destrutiva. Se der um número inteiro de comprimento de onda, a interferência é... Se eu chamar de n o número mágico que faz essa relação, a gente poderia dizer que se o n for par, esse número par dividido por 2 vai dar um número inteiro de comprimento de onda, concorda comigo? A interferência é construtiva. Já se o n for ímpar, a interferência fica destrutiva. E se as ondas forem idênticas, poderíamos dizer completamente destrutiva. Nem dá para acreditar que esse estudo tem a ver com essa encrenca aqui, né? Mas tem tudo a ver. Se eu representasse a luz emanada pela fonte como ondas daquela maneira, o aluno poderia me criticar, né? Dizendo, professor, mas aquelas ondas ali, elas estão vibrando longitudinalmente. Não, né? Na verdade, se eu fosse olhar esse desenho de lado, eu veria a água vibrando transversalmente, né?
E como a luz é uma onda transversal, eu poderia usar aquele mesmo raciocínio para poder dizer que essas duas fendas vão se comportar como a fonte F1 e como a fonte F2. Tu aceitas que é uma mesma distância, já que os caminhos percorridos são iguais, não vai ocorrer interferência construtiva? Por isso que é esperado, né, que bem no meio entre as fendas tem uma franja forte de luz, porque a interferência é... Então o que está acontecendo em cima e abaixo dessa franja clara? Está ocorrendo interferência destrutiva, né? E acima, construtiva, e acima, destrutiva. Então peraí, deixa eu apagar as fendas, as franjas que surgiram nas fendas, e eu vou te perguntar uma coisa. Vou pegar um ponto qualquer da parede. Se eu pegar um raio de luz que sai da fonte 2 e atinge aquele ponto, e se eu pegar um raio de luz que sai da fonte 1 e atinge aquele ponto, tu aceitas que se essa parede estiver bem distante das fendas, esses raios, quando forem desenhados, estarão emergindo praticamente paralelos um ao outro? Aqui eles não são paralelos, está nítido que eles estão convergindo, né? Mas quando a gente faz esse experimento, essa distância é muito maior do que esta distância entre as fendas. Isso faz com que esses raios saiam das fendas praticamente paralelos. Se eu faço esse desenho, se eu traço uma pontilhada perpendicular ao raio 2, vocês devem concordar comigo que esta distância é o quanto um raio de luz anda a mais que o outro. Seria equivalente a esse cálculo que a gente fez aqui, o x1 menos o x2. Posso chamar de ΔX, né? Posso chamar de ΔX. Se eu usar como referência uma reta central aqui para ver com que ângulo eu estou examinando, este ângulo alfa que aparece é exatamente este ângulo que está aqui, ó. Se eu fosse fazer o seno daquele ângulo, quem é o seno daquele ângulo? É o cateto oposto, que é o ΔX, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa do nosso triângulo retângulo é essa distância que eu chamei de Dzinho, né? Que é a distância entre as fendas. Eu fiz um seno, ninguém há de reclamar. Está dividindo, passa? A diferença do percurso que a luz fez da fenda 1 até o ponto de estudo e da fenda 2 até o ponto de estudo, aquele ΔX, é a distância entre as fendas multiplicada pelo seno de alfa. Aceitas que eu chame de Y a distância da linha central entre as fendas até o ponto de estudo? Quem seria o seno de alfa? Seria o cateto oposto sobre a... Só que eu não conheço essa hipotenusa, porém eu conheço o cateto adjacente desse triângulo retângulo, né, que eu chamei de Dzão. Quem é a tangente daquele ângulo alfa? É o cateto oposto, Y, sobre o cateto adjacente, Dzão. Vocês lembram em algum momento da nossa história que para ângulos pequenos, seno e tangente são praticamente iguais? Eu já fiz esse comentário contigo alguma vez? Não. Que importante esse comentário. Atenção! Para alfa menor que 10 graus, o seno de alfa é aproximadamente igual à tangente de alfa. Tu não é obrigado a acreditar nisso. Se tu examinar o círculo trigonométrico, tu vai acreditar naquilo. Mas se tu não é muito estudioso do círculo trigonométrico, confie numa calculadora científica. Pega uma calculadora científica, como essa que eu tenho aqui, e eu vou digitar nessa calculadora científica 10 e vou apertar seno. Apareceu no visor o seno de 10. Vou apertar 10 e vou apertar tangente. Apareceu no visor tangente de 10. 0,173 é o seno. 0,176 é a tangente. Quanto menor o ângulo,
mais verdadeira é esta aproximação. Acabei de provar na calculadora científica que ângulos pequenos, seno e tangente, são praticamente iguais. Eu te disse que essa distância era muito maior do que essa, né? Ou seja, esse ângulo que eu estou desenhando aqui, ele está exagerado pra caramba. Na prática, ele é um ângulo bem pequeno. Portanto, se eu estiver trabalhando com ângulos pequenos, tu deves aceitar que eu iguale essas duas fórmulas, né? Honesto, né? Então, peraí. Deixa eu apagar aquela coisa que eu fiz que é inútil. Estou dizendo que estou trabalhando com ângulos pequenos, por isso que eu vou me permitir igualar essas duas fórmulas. O objetivo qual era? Era calcular onde é que uma franja clara ou escura estava, né? Com isso eu tenho que achar em que altura ela se encontra em relação a essa linha horizontal que eu estou usando como referência. Eu vou isolar o y. Está dividindo? Passa? Y é igual a dzão, delta x, dzinho. Mas esse delta x de outra matéria, esse ΔX pode ser escrito como n que multiplica lambda sobre 2. Colocando no lugar do ΔX aquela brincadeirinha lá, vai ficar como n lambda sobre 2. Concorda comigo? Sim. Caramba, olha esta equação bizarra. O que eu dei? A distância da placa com as fendas e a parede que vai aparecer a franja luminosa. Essa distância. O que é o dzinho? A distância entre as fendas. O que é o lambda? Comprimento de onda da luz. Eu falei que essa luz era mono, ou seja, ela tem uma frequência específica, ela tem um comprimento de onda específico. Mas que merda é aquela ali, cara? O que é aquele N? Quando é par, é uma interferência construtiva. Quando é ímpar, é uma interferência destrutiva. Essa primeira franja que aparecia bem no meio era uma franja clara, né? Interferência construtiva. O N dela era 0. As franjas escuras que aparecerão em cima e embaixo tem N igual a 1, porque a interferência é destrutiva. Para a próxima franja clara que aparece em cima e embaixo, o N vale quanto? Vale 2. N igual a 3, próxima franja escura. N igual a 4, próxima franja clara. E assim por diante. Então, se o cara te perguntar aonde está a primeira franja clara acima da franja central, tu ia usar N igual a 2. Ia botar 2 ali, ia usar os outros dados e ia descobrir aonde está essa maldita franja. Se tu quiser a distância entre uma franja clara e uma franja escura, bota N igual a 2, que é onde vai estar a franja clara. Bota N igual a 1, que é onde vai estar a franja, e diminui uma da outra. Aí tu acha até a espessura da franja, se tu quiser. No ensino médio, eu nunca vi deduzirem essa forma. Nunca vi deduzirem essa forma no ensino médio. Na faculdade... Hã? Não entendi. Não passaram isso? Eu também vou te confessar que eu vi isso muito rapidamente no meu terceirão. O cara comentou que existia. Para o cara poder se pronunciar numa questão teórica, mas não me mostrou a conta. Em alguns vestibulares mais pro norte do país, aparece que eles exigem, calcule a posição da franja tal. Mas é muito raro de acontecer. E o meu objetivo não é nem que tu saiba acompanhar a dedução, entendeu? O meu objetivo é mais que tu consiga entender por que o N igual a 0 deu a primeira franja clara, por que os N's ímpares vão dar franja escura e os N's pares vão dar franja clara. Outra coisa que é importante tu saber, para que essa experiência tenha sucesso, a distância entre as fendas tem que ser equivalente ao comprimento de onda da luz usada. Se tu usar um comprimento de onda muito discrepante em relação à distância entre as fendas, tu vai perceber que tu não vai obter esse experimento. E agora o mais interessante, dá para fazer em casa. Não vai gastar 5 pila. Sabe aquele que estava na moda um tempo atrás, um chaveirinho que é laserzinho, tu aponta na parede e aí fica a luzinha? É o apontador de projetor que a gente usa. Quando aquilo começou a aparecer, né, todo mundo tinha um chaveirinho daquele, botava um coraçãozinho, quando estava apaixonado, aparecia um coraçãozinho na parede. Aquela porcaria era vendida na loja de 99. Qualquer boteco da esquina tem aquilo. Ah, tem algum laserzinho? Ah, tá daqui. Então, menos de 5 reais tu comprou aquilo. Tu pega 2 fios de cabelo. 2 fios de cabelo. Pega um durex e pega os teus 2 fios de cabelo e passa um durex aqui e outro aqui, para que fique
como se fossem dois obstáculos, bem próximos um do outro. Pega um laserzinho, pega os dois fios de cabelo. O que deveria aparecer na parede do quarto escuro? Duas sombras de dois fios de cabelo, concorda? E é o que vai aparecer. Só que se tu regula um pouco a brincadeira, daqui a pouco tu, meu Deus, não acredito, apareceu a maldita franja. Vai aparecer um monte de franjas de luz. Isso prova que a luz, quando passa pelos teus fios de cabelo, sofre contorna o obstáculo. E aí a luz que contorna pela direita e a luz que contorna pela esquerda, cada um dos fios de cabelo, acabam sofrendo interferência construtiva e destrutiva. E em vez de aparecer só as duas sombras dos dois fios de cabelo, vai aparecer uma franja luminosa, tal qual essa que eu descrevo para vocês. O mais importante é tu saber aqui o que explica a experiência de Young. A luz difratou e depois a luz interferiu. Interferência e difração, dois caráteres ondulatórios da luz. Quando Young fez isso com a luz, não tinha mais quem se recusasse a acreditar que a luz apresenta caráter ondulatório, não só corpuscular, mas o efeito fotoelétrico prova que o fóton bate na cabeça do elétron e arranca o elétron, né? Que nem duas bolinhas de bilhar se batendo, né? Então o efeito fotoelétrico já prova o caráter corpuscular da luz. Se ela tem os dois caráteres, a gente diz que a luz é uma entidade dual, dualidade onda-partícula. Se eu te apresento essa fórmula e te pergunto, afastei a parede, o que acontece com a posição de uma determinada franja? Quando eu aumento a distância entre a parede e a placa, aumenta, né? Claro, né? Porque aí a luz vai continuar abrindo, né? Então é uma coisa óbvia, isso eu preciso que tu entenda. Fiz a distância entre as fendas cair pela metade. O que acontece com a posição de uma franja específica? Dobra. Se esse número cair pela metade, esse número dobra. Concorda comigo? São grandezas inversamente proporcionais. Show de bola. Tu vê, essa questão, ela nos permite interpretar de repente uma outra questão que um dia um colega me trouxe. O colega me trouxe uma questão do ITA. Já vi questões difíceis, questões boas do ITA? E a questão era muito boa, muito boa. Quando eu vejo uma questão e eu não consigo resolver ela de pronto na frente do aluno, eu procuro em outro momento que eu tenha tempo me dedicar àquela questão para ver se eu consigo tirar a questão sem colar. Porque é covarde, né, tu ir lá e ver a solução da questão na internet e depois tentar compreender. E aí um amigo me trouxe a questão e eu vou trazer a solução para ti na próxima semana. E fiquei me enrolando. Eu já tinha baixado a questão no meu celular e fiquei me enrolando de estudar a questão. E nós estamos no final, na boca do gargarejo, não dá mais para me enrolar muito. Eu vou ter que apresentar a solução da questão. Não precisa ser para todos, porque é uma questão extremamente indigesta. Muito pior do que essa deduçãozinha que eu fiz para vocês. Muito pior. Eu fiz a questão, não sabia se estava certo ou se estava errado e comecei a estudar e fui atrás do gabarito oficial, né? Cara, eu fiquei impressionado com o gabarito oficial. Que questão foda. Que questão foda. Para que a gente consiga compreender a solução dessa questão, eu preciso que tu tenha compreendido essa nossa discussão, esta ideia precisa estar clara. E acredito que com esta ideia mais um pouco de matemática básica, a gente consiga resolver esta questão. Eu vou dividir com vocês qual era a questão, para que de repente o pessoal, assim como eu, tente matar a questão com essas nossas discussões que foram feitas. E aí eu vou querer numa próxima aula, se vocês todos concordarem, resolver a questão para vocês, ou se nem todos estiverem interessados, eu posso simplesmente discutir a questão, né, no recreio com os colegas interessados. Olha só o que dizia a questão do ITA, que é muito similar a essa experiência de Young. Dá uma olhada que questão bonita que o colega trouxe para mim e eu acabei há meses já atrasando a solução dessa questão. Então olha só, essa questãozinha, aqui onde é que está? Cadê? Ita, oh yeah, aqui. Olha só que questão bonita que o colega me trouxe.
Vocês sabem, né? O ITA é uma doença mental. Por que fazer ITA? Sei lá, cara, para ganhar 20 mil por mês inicial, uma coisa desse tipo. Para depois de anos de formado, as pessoas, né, te pagarem o olho da cara para tu aparecer na empresa delas e dar um parecer se a coisa vai ou não vai explodir. Para que tu consiga ganhar muito dinheiro, né, trabalhando muito pouco, e pro ego, né? O cara que é formado no ITA, o ego dele sempre está inflado para o resto da vida. Eu escuto que, né, discussões de que o sujeito se formou em engenharia e tinha o sonho de fazer o ITA e não passou no vestibular. Engenheiro, cara. Fazer o vestibular? Não consegui. Isso mostra, né, o poder dessa gurizada que se forma no ITA. Dá para entender por que a Embraer contrata os engenheiros do ITA para projetar os aviões e os engenheiros da UFSC, considerada, né, a melhor engenharia mecânica do país, né, a UFSC, os engenheiros da UFSC contratados pela Embraer vão para a parte administrativa da empresa. Enquanto contratar o engenheiro mecânico para ir para a parte administrativa e o engenheiro mecânico para fazer avião. Imagina a diferença de faculdade, né, cara? Meu Deus. Olha só que questão satânica. ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ganha soldo, ganha salário mínimo para estudar lá. Luz que pode ser decomposta em componentes de comprimento de onda, lambda, 480 nanômetro. 600 nanômetro. Então ele diz que essa luz não é monocromática, né? Primeira diferença em relação ao que a gente viu. A nossa luz era monocromática. Incide verticalmente em uma cunha de vidro com ângulo de abertura de 3 graus. Então tu vê, tem um pedacinho de vidro, aquele ângulo ali é apenas 3 graus. E raios de luz, dessa luz, né, bicromática poderíamos dizer, estão chegando verticais, paralelos uns aos outros. O índice de refração desta cunha de vidro, ele diz que é 1,5. É o índice de refração do vidro normal. Conforme a figura, formando linhas de interferência destrutiva. Ele diz que quando essa luz refrata na cunha de vidro, aparecem franjas devido à interferência destrutiva. Ele diz isso. Qual é a distância entre essas linhas? Vão aparecer linhas na parte de baixo desta cunha de vidro. Ele quer saber qual é a diferença entre duas linhas de interferência destrutiva. Que distância é essa? E aí ele vai lá e dá 11,5 micrômetro, 11,5 micrômetro, 12,8 micrômetro e assim vai. 16 micrômetro, 22,9 micrômetro, 32 micrômetro. Cara, quando eu vi a questão, cara, como é que eu vou resolver essa encrenca? Eu não consegui nem começar a brincadeira. A primeira coisa que a gente tende a fazer, né, é estudar a refração da luz, né, na hora que a luz refratar naquela cunha ali, né? Eu sei que esta luz e esta luz vão refratar diferente, né? Só que como começar a equacionar essa questão? Cara, eu vou te dizer que o amigo trouxe uma questão que eu não tenho vergonha de dizer que eu não consegui resolver. E acho bem difícil encontrar um sujeito que sem preparação prévia, que tu encontre na rua, que dê aula em qualquer lugar, faz para mim. Se ele não for especialista no ITA, se ele não tiver estudado essa questão, dificilmente ele vai matar a questão sem um bom sofrimento. Primeira coisa que eu tenho que imaginar de repente é que essa luz vai penetrar. Esse raio de luz, ele falou pelo enunciado que ele chegou vertical, ele vai penetrar, e quando essa luz penetrar na cunha de vidro, já que a reta normal é essa aqui, vai se aproximar ou vai se afastar da normal? Ele é o ângulo de incidência. Vai se aproximar. Então, esse raio de luz vai percorrer uma certa distância. Eu poderia dizer que essa distância aqui é x, e poderia dizer que essa distância aqui, daquele ponto até esse ponto, é uma distância y. Um dos raios vai fazer um caminho um pouco diferente do outro. Para que aqui, quando eles baterem nessa posição de baixo, eles sofram interferência destrutiva,
vai ter que ter um número par ou um número ímpar? Ímpar, né? O delta x, o quanto um dos raios, o delta y, né? Porque eles vão percorrer essa distância y, né? Então, só por isso que eu estou chamando de delta y. A distância que um raio vai ter que andar mais que o outro vai ter que ser igual a n lambda sobre 2. Se ele diz que quer interferência destrutiva, nós sabemos que o n vai ser ímpar. O n vai ser ímpar. Só tem um detalhe, né? Um desses caminhos vai ser percorrido pelo raio que tem comprimento de onda 1. O outro caminho vai ser percorrido pelo raio que tem comprimento de onda 2. E nós sabemos que o n vai ter que ser ímpar. Ímpar porque a interferência é destrutiva. Destrutiva. Vocês devem concordar comigo que a tangente daquele ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de alfa é y sobre x. A distância x é o que eu quero descobrir, né? A distância entre duas fendas, né? Entre duas franjas. Vai ter uma marquinha aqui, vai ter outra marquinha ali. Eu quero descobrir a distância entre duas dessas franjinhas. Então tu vê, né? Se eu quiser achar a distância entre as duas franjas, eu vou ter que calcular o valor de x, né? Tangente de alfa igual a y. Eu poderia escrever essa equação para o raio que tem comprimento de onda 1 e escrever essa equação para o raio que tem comprimento de onda 2. Vocês devem concordar comigo que ficaria x1 é igual a tangente de alfa y1. Quem é o x2? x2 é igual a tangente vezes a tangente de alfa é igual a y2. E é isso que eu estou buscando. Eu vou querer achar aquele valor de x ali. Só que o valor de x vai depender do valor de y. Vai depender do valor de y. Para que a interferência seja destrutiva, o meu n tem que ser ímpar. Então, peraí. Se aquele ΔY, o que é? É a distância percorrida por uma onda menos a distância percorrida pela outra onda. Isso eu estou preocupado em módulo. Tem que ser n lambda sobre 2. N lambda sobre 2. O que eu posso fazer agora? Vê se vocês concordam comigo. Essas duas equações, eu posso dividir essas equações, não posso? x1 tangente de alfa é igual a y1, x2 vezes tangente de alfa é igual a y2. Se eu divido essas equações, eu acabo eliminando a tangente, né? x1 dividido por x2 é igual a y1 dividido por y2. Com esta equação, mais esta equaçãozinha, sabendo que o n é ímpar, nós vamos conseguir calcular a distância x1 ou x2. Está faltando pouco, meus queridos. Deixa eu dar uma coladinha, para a gente não perder o nosso tempo, já que vocês me escutaram até agora. Até aqui eu fiz tudo bonitinho. A única diferença da solução que eu tenho aqui para a solução que eu fiz é que ele chamou de K e eu chamei de N. Nada demais. Até aqui está perfeitinho, cheguei nessa relação, bem bonitinho. Só que aí ele faz o seguinte, ó. Ele vai trocar essa distância y1 por n vezes lambda sobre 2. Ele vai trocar essa distância y2 por n lambda sobre 2. Então vai ficar assim a formulazinha, ó. x1 sobre x2 é igual y1 n1 lambda 1 sobre 2. y2 n2 lambda 2 sobre 2. Divisão de fração. É a primeira vezes? Vai cortar o 2 com 2 só. O resto vai continuar tudo do jeitinho que está. Então, x1 sobre x2 é igual
N1 vezes lambda 1, que divide N2 vezes lambda 2. Só que este lambda é o comprimento de onda dentro do vidro ou fora do vidro? Dentro, né? Porque eu estou analisando a interferência dentro do vidro. E esses lambdas são dentro ou fora do vidro? Fora, né? Então tu vê, eu não posso simplesmente pegar esses lambdas e substituir ali. Eu ainda tenho que entender que a luz sofreu refração. Quando a luz refrata, o que se mantém constante? A frequência, não tem problema nenhum, cara, tá participando, eu que agradeço, amigo. Se a frequência 1 e a frequência 2 são iguais, V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2. Ou se eu preferir, V1 sobre V2 é igual a lambda 1. Só que ele não deu as velocidades, né? Ele deu o índice de refração. Então eu poderia dizer que, já que índice de refração é o oposto a razão entre as velocidades é o oposto da razão entre os índices de refração, N2 sobre N1 é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Só que ele só falou do N, né? Ele só falou do índice de refração. O N é igual a lambda 1, eu posso dizer que é antes de entrar no vidro, e o lambda 2 é quando entra na cunha de vidro. Então eu posso dizer que o lambda da cunha está dividindo, passa multiplicando. O lambda da cunha é o lambda fora do vidro vezes o índice de refração. Portanto, no lugar do lambda 1 e lambda 2, eu tenho que colocar o quê? No lugar do lambda 1 e do lambda 2, eu tenho que colocar n, lambda vezes n. Deixa eu ver se eu estou correto, se eu não me perdi. Lambda vezes é sobre n. Eu isolei errado. Esse cara é que eu tenho que isolar. Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Agora sim. Agora se eu substituir o lambda 1 e o lambda 2 por lambda sobre n, aí eu já posso substituir os dados da questão e matar a charadinha. Quem é o lambda 1? É o lambda dividido pelo n. Quem é o lambda 2? É o lambda dividido pelo n. Ah, entendi porque que o sujeito chamou n de k. Para não confundir o índice de refração com o número par ou ímpar que vai gerar a fenda. Meu Deus, eu tenho que ir embora, gente. Olha só. Cara, eu não terminei a questão. Culpa desse cara aí, ó. Esse cretino que me avacalha a vida. Tá o desafio para ti, parceiro. Eu cheguei quase no final da questão. Tenta, usando essas ideias, ver se tu consegue calcular a distância entre as fendas. E o N, não o valor da... O N, mas aí é que tá. Quando eu colocar o lambda 1 e o lambda 2 aqui, Sim. concorda comigo? Quando eu colocar o índice de refração que vale 1.5, tu vai achar uma relação entre o x1 e o x2. É 400 e 220. Certo? E aí tu vai ter que descobrir quem é esse N1 e esse N2. Tu vai perceber que o N1 tem que ser 4 e o N2 tem que ser 5. Mas isso vai acontecer na próxima substituição. Tenta pegar esses valores e substituir aqui, ó, pra gente conversar na próxima. Certo, meu querido? Cara, olha, eu acho que nesses 10 anos de aula foi uma das questões mais filhas da mãe que me apareceram para resolver. Eu já estava com isso entalado na garganta há tempo. Por isso que eu permiti discutir esse detalhezinho tão satânico com vocês. Não terminei a questão, olha a minha incompetência, meu querido.